É, oi, eu sei, eu tô sumido, desculpa, mas é porque eu fiquei sem conteúdo, então eu não tinha muita coisa pra fazer e quando eu arrumei o conteúdo, simplesmente eu fiquei doente, então não deu pra gravar. Mas hoje não é uma história de um jovem moderno, que eu não sei se ainda vai ter, provavelmente vai ter mais alguns episódios, só que não vai ser hoje. E videozinho de tier list. Essa tier list aqui não foi eu que fiz. Isso, quer dizer, os nomes foi, só que as fotos não foi. Foi, quer dizer, eu vi o iPort, né, no caso o Tropia, fazendo o canal secundário dele. Eu peguei essa tier list e tô fazendo aqui. Mas o canal dele vai estar aí na descrição. No caso o vídeo dele. E tier list de matéria escolar. Eu acho isso bem da hora, porque eu ainda não acabei a escola, eu ainda tô no sétimo ano, então vai ter algumas matérias aqui que eu nunca tive. Mas, eu vou tentar falar sobre algumas delas. Então, o primeiro aqui, pelo que eu pesquisei, é Sócrates, que é o filósofo famoso. Eu já ouvi falar, mas eu nunca tive filosofia, então eu não posso falar muita coisa, então vou deixar aqui. Aliás, eu nem falei quais são, né, as tier. Caso o primeiro tem ficar empolgado, que é aquela aula que você vê e você fica empolgado de estar tendo aquela aula. Você fica feliz de ter uma aula, mesmo você não gostando de ir pra escola. Depois é gostar do professor, que é aquele, tá, eu gosto do professor, mas não é tão legal ver a aula, só que pelo menos o professor é legal. Tem o meh, que é meh, tipo, é legalzinho, mas eu poderia estar em casa. O maior soninho, que é quando você tá vendo a aula e você só quer dormir. E esse aqui que a aula tá tão ruim que você pega no sono. E esse aqui, da União Soviética, é história, porque realmente, se você pensa em história, pelo menos eu sempre penso na Guerra Fria, porque E cara, história do primeiro ao quinto ano sempre foi Brasil e os índios e portugueses. Só que agora eu tô no sétimo ano, está mudando um pouco, porque eu já aprendi um pouco sobre os Azteca. Infelizmente eu ainda não tive nenhuma guerra sobre aprendi, porque eu gosto de aprender sobre guerra, tipo Guerra Fria, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, os troços todos. Mas história é da hora de saber sobre as coisas que aconteceu, mas eu acho que é muito repetitivo, porque do primeiro ao quinto ano você aprende a mesma coisa. Português veio aqui, português dominou o Brasil, Brasil ficou independente. Não, Brasil tinha escravo, Brasil ficou independente, Brasil é o que é hoje. Então, como eu ainda não acabei, só que eu já tive 7 anos aprendendo essa matéria, eu vou colocar aqui meh, porque é, nu- eu nunca tive aquele professor realmente que se destaca por dar essa matéria, porque o meu professor atual de história eu não gosto, porque ele acaba brincando muito e não dá muita matéria, então é. E quando começar a ter mais coisas sobre história, aí eu poderia mudar ele de tier. O próximo aqui é sociologia, que eu nunca tive exatamente sociologia, mas eu já tive aquelas matérias falando sobre comunidade, então eu vou colocar aqui porque não dá. Essas matérias, essa matéria no caso, não dá pra ver. Porque esses professores parecem só aqueles hippie que só dorme o dia inteiro e fica pensando sobre a vida. Não, mas sabe, tipo, não é nem do tipo bom e consegue te manter entretido durante a aula. Não. É ficar repetindo a mesma coisa e te dar sono só de ver aquela aula. Então, apenas não. Eu só durmo nessa aula e eu só tenho vontade de chorar quando eu tô vendo essa aula. O próximo aqui é educação física, que eu já vou colocar aqui em ficava empolgado, porque eu não vou colocar em gostava do professor em si, porque eu não gostava do professor. Na verdade, o que eu tenho atualmente é um bom professor, só que os de antigamente era tudo chato. No caso, só tive outros dois professores, mas tudo bem. Porque realmente
Acho que toda criança sempre gostava quando tinha educação física, porque meio que era um tempo a menos de aula, pois você não vai ter aula em si, a não ser quando é aquela educação física escrita, mas educação física em si é muito bom porque tanto você vai praticar esporte quanto não vai ter aula, você não vai ter aquele negócio maçante de ficar vendo a aula e tal. E o esporte que mais me marcou foi o futsal e queimado, porque era incrível, simplesmente. E antigamente eu gostava pra fazer esporte e atualmente eu só gosto porque aí não tem aula e eu aproveito e fico conversando. Isso aqui é biologia, mas como eu falei, eu ainda não tive ciência separado, então eu só tenho ciências no geral, mas biologia, pelo menos eu consigo tirar alguma coisa sobre, diferente de física e química. Porque ainda mais química, que na minha escola nunca teve nada. Mas tá, biologia, eu vou deixar em. Cara, eu tô muito em dúvida entre gostava do professor ou mé. Eu acho que eu vou deixar em gostava do professor. Porque não era aquela aula que eu gostava muito, mas pelo menos a professora. Deixa eu até editar aqui. Professor, professor. Quer dizer, eu não adorava a matéria, mas eu gostava do professor. Ou da professora, no caso. Porque fazia a matéria difícil parecer fácil. Só que não é porque a matéria é fácil que ela seja legal. Então realmente foi isso. Eu acho que não é tão legal você. Quer dizer, pra muita gente pode ser legal aprender sobre o próprio corpo. Só que pelo menos eu não acho uma coisa tão legal. Inclusive eu tô aprendendo atualmente e não é tão interessante assim quanto parece. Pelo menos não pra mim. Mas a professora é legal. A professora, tipo, ela consegue explicar e ela ainda brinca. Então, pronto. Agora eu mudei aqui pra ter um. Aqui sobre algumas que eu não tive, pra não ser injusto. E eu nunca tive física, que sumiu. Ah não, tá aqui. Ué, tá bom, tá bom. Eu nunca tive física e nem algo sobre física, igual biologia, por exemplo, que tem em ciências. Física eu ainda não tive, então eu não posso falar muita coisa. O próximo aqui é artes e, cara, artes é um negócio engraçado porque nenhuma escola que eu fui foi legal. Eu vou falar aqui que dava um maior soninho, porque eu não chegava a dormir, porque eu pegava algumas coisas interessantes durante a aula, só que em si não era legal, porque a professora não era legal, porque ela não passava aquela sensação de professora da hora, que vai te ajudar a passar de ano. Não, ela era aquela professora que só passava a matéria e queria chegar logo em casa. E eu acho que se eu fosse professor, eu seria esse tipo de professor. Mas então realmente, artes era chato porque era massivo, a professora não era legal e sei lá, a professora não falava sobre as coisas boas na arte, porque eu sei que tem e eu sei que não é o que ela ensina. Próximo aqui é um mapa, ou seja, geografia, que eu vou colocar em mé, ou eu vou colocar em mé, porque não é que eu não goste, só que eu sempre achei muito difícil, porque geografia não é aquele estilo de matéria que você vai entender, você vai pegar uma vez e você já vai entender. Então, eu não gosto muito de geografia, porque é difícil, tem uns nomes muito difíceis, mas a professora pelo menos ela é carismática, porque ela é bem rabugenta, né? Ela é aquela professora que dá atenção em todo mundo, só que pelo menos ela ainda dá umas risadas às vezes. Então, né. Próximo aqui é inglês. Eu nunca iria saber que isso é inglês, só que eu vi o vídeo do iPort, então é inglês. E cara, inglês, eu vou colocar em eu vou colocar em gostava do professor barra professora, só que eu não gosto do professor nem a professora.
porque eu só não vou colocar em ficava empolgado, porque eu não ficava. Na verdade é tipo, putz, é a aula dela. Uhum. Porque minha professora de inglês, ela é chata, ela não dá risada, tipo, ela não deixa você feliz vendo a aula dela. Ela só quer que, sei lá, você chore, porque a pior coisa é que você vê que muita gente sabe inglês, só que existe muita gente que não sabe inglês. Ou seja, você fazer uma aula inteira falando tudo em inglês, não traduzir, pensar que todo mundo tá entendendo, é tipo, você não está falando com fluentes? Então, não, na verdade eu vou até abaixar pra meh, porque eu não gostava do professor. Só que a matéria eu gosto. Inglês eu acho legal porque eu sei inglês. Então, é. Só que minha professora simplesmente quer que eu não goste mais dessa matéria. Aqui tá uma das matérias que. Eu tenho mais coisas pra falar sobre ela. Porque é matemática. E cara, eu tenho uma relação de amor e ódio com essa matéria. Porque assim, é matemática. Eu acho que todo aluno pode falar que é pior ou melhor matéria, não sei. Mas cara, matemática é muito abrangente, é muita coisa na matemática. Porque no início você aprende um mais um, né, a somar, no caso o primeiro é contar, depois somar, depois subtrair, depois já entra tabuada, divisão, aí já entra as coisas mais difíceis, tipo, cara, qual era o nome daquele negócio? Equação. Sabe, você vai pegando muitas coisas difíceis e acaba que você cansa da matemática. Porque se for, cara, quem me dera que fosse só número. Porque os números dali e tal, conta. Se você pegar o jeito de fazer a conta, você vai conseguir. Mas as piores coisas na matemática é a forma, fórmula, formas, cubos, troços, círculos, triângulos. Cara, eu tô aprendendo plano cartesiano. Na verdade, eu já aprendi. E aí, eu só tô revendo. Cara, é uma bosta. Tipo, eu sei fazer, eu entendi como faz, eu consigo fazer de boa. Só que é chato, porque existe tipo de trabalho que você faz e você gosta de fazer. Plano cartesiano não é isso. Também tem simetria, que é outra bosta. E troço de aresta. E. Não, cara, é triste. Só que também existe alguns legais. Só que são poucos. Mas eu não vou ser injusto, porque eu tenho uma professora maravilhosa de matemática. E ela não vai estar assistindo mais, né? E cara, ela faz as coisas parecerem fáceis. Tipo, ela deixa você feliz aprendendo matemática. E eu achava que isso era impossível. Então, muito obrigado, professora, que eu não posso falar o nome, mas é. O próximo aqui é produção textual em português, mas eu vou contar como se fosse só português. Que, cara, português, eu vou colocar aqui em Mossolim, porque português é assim, é muito termo, é muita coisa, é conjugação de verbo, é muita coisinha que você aprende e você nunca vai usar na tua vida. Cara, eu vou falar a verdade, as únicas coisas que eu aprendi em português que eu ainda levo na vida é mais e mais, a diferença, porque sim, tem diferença e eu odeio quem erra mais e mais. Eu aprendi porquê e porquê, porque junto e separado. Eu aprendi a gente junto e a gente separado. Pronto, acabou. Português não ensina mais nada. Porque assim, se você aprende a palavra, aprende o que significa, tu consegue falar de boa. Mas aí tem tudo de termo, tudo de predicativo, é tudo. E fica chato. Em um momento tu já não aguenta mais. Só que se você adicionar produção textual, ia ficar aqui. Porque produção textual simplesmente, assim, estraga tudo. Porque tem que fazer perfeitamente. No caso, pode ser considerado redação também. Mas, tipo, tem que fazer as coisas perfeitamente. Tipo, poema, você tem que escrever desse jeito pra ficar até aqui e tal. E eu acho chato, mas como eu não tô gostando de produção textual, eu vou deixar só português aqui. Mas é triste. É triste. Só que
Assim, eu tô falando mal da matéria e não falando mal da língua, porque a língua portuguesa eu gosto de poder falar português, mas infelizmente como matéria é muito ruim. E aqui a gente tem química, que eu nunca tive, então foi isso. Essa é a minha, essa é a minha tier list de matérias. Provavelmente o próximo vídeo também vai ser de tier list. Eu vou tentar manter o canal focado em tier list, pelo menos um pouquinho, sobre coisas assim que muita gente passa na vida e tem isso aqui, ninguém fala sobre, talvez. Mas e talvez eu pegue algumas do iPort, só que tem uma diferença porque meio que eu vou me inspirar nele e não copiar, porque, por exemplo, pra pensar se eu pegar uma tier list dele, não vai ser cópia, porque vai ser diferente. Se ser diferente uma tier list, tá de boa, porque, né, eu tenho outra opinião, então, é. Só que, eu ia fazer uma tier list de fruta, só que eu não achei nenhuma aqui no tier maker. Então, é. Deixa o like aí, se inscreve. E provavelmente eu vou tentar trazer vídeo todo final de semana. Passa no canal principal e no canal do iPort aí.